Está começando mais um Comentaristas de Portal, o seu podcast sobre notícias com os comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com a exceção da opinião dos nossos convidados. Meu nome é Adrian Lemos e hoje eu serei o seu host e juntamente comigo está ele, o senhor Thiago. Salve, salve, povo! Tem passado bem? Animados? Esse ano passou correndo, né? Te piscou, então me abriu. Sim, é isso aí. Estamos vivos. Por enquanto. Há controvérsias. E aí? Bora comentar? Bora! Começando o nosso episódio aqui, senhor Thiago, irei fazer as vezes deste início. E para começar, gostaria de trazer aqui uma matéria do IGN. O título da matéria é Hacker que desbloqueou o Nintendo Switch e 3DS é condenado a pagar indenização vitalícia à Nintendo. A matéria é do dia 18 de abril de 2023, escrita pelo Gabriel Salles. Na matéria, ela diz mais ou menos que Gary Bowser. É o nome. Olha, cara, ele tem nome de vilão do Mario, né, cara? O próprio vilão do Mario acabou destravando os consoles da Nintendo, cara. A vida é muito maravilhosa, né, velho? Mano, se bobear, só pelo nome a Nintendo já processava o cara. Mas, cara, você sabe que esse Gary Bowser, ele tem 53 anos. Ou seja, ele não foi inspirado no jogo de videogame. Será que talvez o jogo de videogame não se inspirou no nome da sua família? Boa pergunta, eu tenho a menor ideia de onde que a Nintendo inventou o Bowser, não. É porque é muita coincidência, se você parar pra pensar. Caralho. Sim, aleatório aqui. Eu lembrei que quando eu era criança, fazia 84 anos, passava de manhã o desenho do Super Mario. Nossa, cara. Você lembra? Lembra. Era na TV Colosso ou era na Xuxa? Nem sei. Eu acho que era na TV Colosso, cara, se eu não tiver muito enganado, assim. E era no desenho, o nome dele era Recopa. É verdade, cara. Quando eu fui ver Bowser no videogame, eu demorei a ligar, né? Ligar o nome com a pessoa. Né? É isso aí. Mas continuando aqui na matéria, depois dessa deturpada... Perdão. A matéria diz que esse homem, o Gary Bowser, ele fazia parte de um grupo de hackers que foi responsável pelo desbloqueio do Nintendo Switch e do Nintendo 3DS. E aí ele acabou sendo condenado a pagar essa indenização vitalícia pra Nintendo, né? Além disso também, ele foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão, para você ter noção. O valor da indenização, na verdade, ela é de mais ou menos 14,5 milhões de dólares, só que ele não pode pagar esse valor total. Ele é obrigado a pagar de 25% a 30% do salário dele até completar o valor total da indenização. Olha que sacanagem, velho. Foi em que país? Fala aí, não? No Japão, é óbvio, né? Ah, mas com esse nome aí no japonês. Ou também não sei. Não, foi no Japão, cara. Inclusive, já não é de hoje que a não Nintendo, ela vem adotando essa postura extremamente contra a pirataria das propriedades intelectuais. Inclusive, processando e fechando diversos sites que contêm aquelas ROMs, sabe? Aqueles arquivinhos pra você rodar em emuladores. Sei. Não sei. Nunca baixei, Nenhuma. Jamais. Também nem sei o que é. Nunca vi. Nunca joguei Zelda Ocarina of Time por emulador. Jamais na minha vida fiz isso. Quem nunca, né? Jogou um Pokémon Yellow, Blue, Fire, Red, Moon, Black and White, em Gold e Silver. Né? O clássicozinho na fila do médico, no telefone. Né? Pois é. Não, nunca, jamais. Nunca, jamais. Nem sei o que é isso. Não. Mas o que eu queria trazer para discussão aqui, senhor Thiago, é o seguinte. Convenhamos que certas coisas nós pagamos, principalmente por hardware. Sim. Ou seja, o Nintendo Switch nada mais é do que um computador, se você parar para pensar. Ele é um computador com alguns joysticks. Agora, cara, se liga nisso. É uma propriedade intelectual da Nintendo, ok. Mas, cara, eles estão colocando propriedade intelectual sobre um hardware que não foi de graça. Que não é alugado, cara. Foi comprado, foi pago, tá ligado? O cara possui a propriedade daquilo, já que nós somos todos comunistas safados, nós somos contra as propriedades, mas, cara, nesse caso, se o capitalismo e o famoso
liberal desgraçado, ao invés de falar o liberal safado, eles são tão a favores da propriedade assim, mas quando você tem uma propriedade, você não tem direito de modificação da propriedade? Cara, que absurdo é esse de impor a alguém, cara, mano, você tem noção do precedente que é isso? Agora você imagina se você compra um notebook e você não pode mudar o sistema operacional dele? Agora que você falou que eu parei pra pensar sobre essa perspectiva. Cara, você entendeu? Você entendeu o buraco? Porque ele não tá montando emulador, ele não tá distribuindo cópia do jogo. Não, ele fez um software que roda sobre o hardware da não Nintendo. Se eu comprei pra mim esse hardware e quero usar, o que Nintendo tem a ver com isso, né? Exato. É que eles entram numa questão de propriedade intelectual, de que a engenharia deles é quem fez aquele hardware e também o software que está rodando sobre aquele hardware, né? Então eles entendem que tudo isso é uma coisa só e é uma propriedade intelectual só. Mas, cara, é muito absurdo se você parar pra pensar, saca? É a mesma coisa de quando você modifica o Android do seu telefone celular, entendeu? Sim. Tem muita empresa, por exemplo, uma Motorola da vida. Motorola é foda. Ou, sei lá, uma Sangwang. Os caras tiram a sua garantia, entendeu? Eles tiram a sua garantia de fabricação. Até aí tirou a garantia, não tá aí direito, né? Até é direito. Se você tá modificando aquele hardware. Aí, beleza, vamos lá. É direito. Mas e se você não tá modificando o hardware, você tá modificando o software. Aí é que tá. Não, mas assim, mas até aí eu entendo você falar que eu vou tirar a garantia. Eu não garanto mais que eu vou te dar assistência técnica de grátis nesse período aqui. Até aí vai, que você violou de algum modo estranho. Mas o passado período, foda-se também, né? Sim, mas assim, vamos lá, essa questão é bem complexa, essa questão de... Como é que fala? Esqueci o nome da palavra agora, cara. Propriedade, hardware... Não, é quando você tem e ele tem alguma coisa que garante que ele tem que se manter funcionando. A garantia. Garantia. Quando você tem a garantia do hardware. Você concorda que hardware é físico, independente do software que tá rodando ali? Sim. Então, se você tiver uma falha de fabricação, a garantia deveria estar cobrindo, entendeu? Tudo bem que ele não esteja funcionando de forma padrão, mas a empresa tem como instalar o software padrão e verificar se a falha é realmente de hardware ou é de software, entendeu? Entendi. Sacou a coisa? Então vamos dizer assim, por mais que um celular ele acabe entrando num local para fazer uma manutenção, as pessoas não sabem se é hardware ou software. A pessoa que fez a modificação no aparelho, ela tem que estar ciente que, se tiver com problema, será detectado com o software da empresa. É a mesma coisa, se você pega o seu computador que tem Linux e vai levar na assistência técnica da empresa que fabricou o seu notebook, entendeu? Eles vão fazer todos os testes utilizando o sistema operacional original ao qual o seu computador ele foi submetido, não ao software que você instalou depois, não o sistema operacional que você instalou depois, entendeu? É basicamente a mesma coisa. Sim, e eu acho que inclusive no notebook, inclusive, a assistência é pro hardware, né? Se der problema no Windows aqui mesmo sendo original, não tá coberto, né? Sim. Na verdade, eles dizem que se você modificar o sistema operacional, você também perde a questão de garantia. Mas, cara, eu acho muito absurdo, porque o hardware é físico, entendeu? Se você não fez a abertura da tampa, não violou a parte de etiqueta, essas coisas assim, não tem por que não ter cobertura desse físico, entendeu? Não faz o menor sentido isso. Eu até parei agora pra olhar o meu notebook, se ele tá com etiqueta ainda. Eu abri pra colocar o SSD. Então você já perdeu a garantia. Acho que sim. Né? Sim, mas voltando pela Nintendo, eu vou citar aqui, abro aspas, eu li em algum lugar, alguém escreveu: piratear a Nintendo. Gostoso demais, né? Fecha aspas. Estou citando. Porque eu acho que é uma... Esse cara, o que ele poderia fazer, eu acho? É mudar pro Brasil, porque a Nintendo caga pra gente, né? Não tem um jogo nem com legenda na porra do português. Ah, cara, mas pra processar, cara, eles vão te achar até no inferno se você tiver, entendeu? Ah, pode, mas aí conseguir que... Eu acho que, em certo aspecto, até onde eu vi, a legislação brasileira é um pouco menos rígida
rígida não, mas acho que tenderia não necessariamente a dar grande causa pra Nintendo tão fácil, né? Porque aqui tem essa cultura, sempre teve, né? Inclusive por parte do Estado, na época da ditadura, quando você tinha o computadores alternativos, né? Você tinha a versão IBM e tinha um nacional fabricado aqui, porque não podia importar na reserva de mercado. Sim. Assim, teria talvez uma margem, né, para negociar. Então, o tratamento que a Nintendo dá assim, ao consumidor dela, aos fãs dela, é vergonhoso. Eu nunca comprei Nintendo, eu gosto dos jogos, eu gosto do Super Mario, do Zeldinha, mas é sacanagem, não tem um mínimo de suporte. Nada, imagina. Nada. Eu vi, acho que o novo Zelda, ele vai ter legenda em holandês, sei lá, o quê? 20 pessoas falam holandês no mundo. E não tem para português, que é o sexto idioma falado do mundo. Não, cara, na verdade a não Nintendo, ela sempre cagou pra todo mundo, na verdade. Eles sempre fizeram jogos só pro mercado japonês e viralizou os jogos muito na época lá do Super não Nintendo. Sim. Foi a época que acho que mais viralizou os consoles deles. Tanto que logo depois eles perderam o mercado. Eles foram, acho que os primeiros que exploraram os videogames de 64 bits, mas, cara, logo na sequência a SEGA já lançou o deles, e eu lembro que a SEGA, e já logo entrou a Sony já entrou com... Olha, cara, só dando ticlinho aqui, a gente perdendo patrocínio. Pim. Como se essas empresas fossem patrocinar a gente, mas... Coloca na sonoplastia a moedinha do Mario. Vou colocar. Essa hora. Não, melhor não, que senão é capaz da gente levar processo por copyright Droga. de sound effects deles também. Mas, cara, eles perderam completamente o mercado, eles ficaram jogados às traças com um faturamento mínimo por muitos e muitos anos. O que salvou eles foram algumas franquias que eram muito amadas, né? Se parar pra pensar. Cara, onde eu lembro... voltando um pouquinho aqui. Como você falou aqui, né, que o videogame é um computador. Assim, se a gente for lembrar, voltar mais... Quando teve o crash dos videogames lá, depois da época do Atari, o fracasso que foi o jogo do ET que ajudou a jogar uma cara de pau, a Nintendo conseguiu se manter por causa do Famicom, que era o Family Computer, né? Computador para a família, que eles colocavam não como um jogo, sim, não como um brinquedo, mas como um computador. Sim. E, tipo assim... Acho que não mantém essa propaganda ainda. Mas como você falou, né? Se eu comprei esse apetrecho, esse Gary aqui, eu devia ter o jeito de modificar ele ao meu bel prazer, independente da vontade da empresa. Eu paguei por essa desgraça. Não tô alugando. Sim. Mas eu acho que a Nintendo ela conseguiu se manter forte no Nintendinho, no 8 bits, no Super Nintendo com 16 bits. Ela se deu mal com o Nintendo 64, né? Sim. Mas eu acho que ela perdeu foi pra SEGA, pra Sony, com o PlayStation 1 por causa da mídia, que eles teimaram em manter a mídia proprietária, que era o cartuchão, enquanto a Sony abriu o braço, todo mundo vem cá, é festa, oba-oba. Sim. Pode usar o CD, pode tomar aqui um kit pra se produzir, e engoliu o mercado no PS1, engoliu o mercado no PS2. E não só isso também, tinha um software relativamente falho que abriu a pirataria no mundo e, cara, foi o que fez diversos mercados possibilitarem o crescimento da Sony, foi a pirataria, cara, na época. O cara comprava o videogame e o discão, né? O cara comprava o CDzão lá no camelozão lá na bacia de São Paulo, lá saca? Baratão, 10 contos, você comprava um CD. Cansei de ouvir o pessoal do 99 Vidas comentando que é na Feira dos Pássaros, o Jurandir Filho pegava bacia de CD de jogo pra PS1. Pois é, cara. É bem isso mesmo. Eu cansei de achar CD de PS1 no lixo, cara. Barato. No lixo do condomínio que eu morava, tá ligado? E nem o original ia ser tão caro, né? Comparado ao cartucho. Cara, não. O original era caro, velho. Era como se, assim... Mas não é tão comparado... Eram R$100, na época, mais ou menos. Eu lembro disso, assim. Aí quanto que eram... R$10 o piratão. Cara, se for converter R$100 hoje, deve dar próximo de uns 1.000. Uns 500, 600 reais. Aí quanto custava, na época, um cartucho de um Super Mario 64? Eu não faço ideia, velho. Acho que R$59,90, alguma coisa assim, R$60. Não, era mais caro? Não, cara, eu acho que era mais ou menos isso. Peraí, Google me salva aqui. R$80, R$90, então, talvez. Preço cartucho
cartucho Mario 64 é de 98. Mas, cara, eu acho que o que possibilitou o pessoal ter essa expansão de mercado, querendo ou não, foi a pirataria, entendeu? Tanto que o GTA começou a virar sucesso por conta disso. Eu ainda lembro do GTA, aquela visãozinha de cima, que você só via a cabecinha e os ombrinhos do carinha andando assim. Todo em inglês, eu não... É o 1 e o 2, né? Acho que até o 3, acho que foi... Não, o 3 já foi... Já foi terceira pessoa? Já foi e mudou. Então acho que foi o 2 que eu joguei assim, então. Que um e o 2 são do PS1, que é essa visãozinha de cima. No 3, eu acho que eles mudaram pro padrão que ficou na série. Aí teve o San Andreas, o Vice City, 4, 5, não sei a ordem certa do lançamento. Cara, eu confesso que de GTA, assim, eu não sei a ordem, eu joguei alguns, mas assim, não sou o cara mais fã, não, cara, de GTA. Eu comprei pra Steam e não joguei nenhum até hoje. Nem instalei. Cara, eu tenho pro PS4, mas, assim, cara, faz tempo que eu não jogo, faz tempo que eu não ligo nem meu videogame, cara, pra você ter noção. Cara, triste. É isso aí. Só que eu também tá faltando tempo. Ah, com certeza. Esse projeto de ganhar na Mega Sena custa dar certo, cara? Ah, não vem. Mas, senhor Thiago, caminhando aqui com o nosso programa, depois dessa enorme divagação sobre videogames e propriedades intelectuais, traga-nos a sua matéria. Olha, eu vou pegar uma matéria. Olha, cara, não é exatamente relacionada, mas talvez seja. Quem tiver ouvindo, avalie. Olha só, cara. A gente não conversa sobre as matérias que a gente vai colocar na pauta. Cada um tem extrema liberdade para trazer a matéria que quiser. Tanto nós quanto o convidado. Não pule data de matéria. Então, cara, é realmente aberto o que cada um quiser trazer para falar. Até porque a nossa ideia aqui é que a discussão, ela pode ser sobre a matéria, ou a matéria pode simplesmente ser um plano de fundo para uma discussão sobre um outro assunto, esteja relacionado ou não com a matéria também, entendeu? Exatamente. Sim, vamos lá. Não é tão relacionado, mas tem a ver com mercado internacional e movimentações de dinheiro. Não tem a ver com jogo, tem a ver com, talvez, com tecnologia, porque influencia o pessoal que gosta de comprar joguinho. Não só isso, cara. Você sabe... Anuncia a sua matéria e aí eu comento sobre o que eu quero comentar. Vamos lá. O título é Por que o governo recuou e desistiu de derrubar a isenção para compras internacionais de até $50? A matéria da BBC Brasil, 18 de abril, e eu não vi a assinatura, parece que é da redação. Normalmente as matérias da BBC não são assinadas, né? Não faz sentido. Pelo que eu venho percebendo nos últimos programas, assim, normalmente matéria da BBC elas não vêm assinadas. Sim. Qual que era a proposta? O Ministério da Fazenda. Agora é Fazenda, não é Economia mais não, né? Sim, Fazenda. A Haddad é da Fazenda. Liberal safado. Ele é assim, meio mofadinha, né? Ele tem uma declaração tão zoada. Depois eu comento sobre isso. E cara, o Haddad é liberal. E não é nem liberal no sentido de swing e homenagem, hein, cara? Antes fosse, cara. Pois é. Como o povo fala, né? É o mais tucano dos petistas, né? Cara. Aliás, eu acho que ele sempre teve no partido errado, tá, cara? Acho que ele sempre quis ser do PSDB lá, mas nunca conseguiu, entendeu? Então, falou, vou ficar aqui pelo PT mesmo. Não, tenho certeza que se ele quisesse, eles aceitavam ele lá assim, pensar duas vezes. Mas eu vou tentando focar aqui. Qual que era a proposta do Ministério da Fazenda? Taxar todo mundo que fizesse produto comprado, remessa internacional, que chegasse na alfândega da nossa amada cidade de Curitiba. Uhum. Que o que a legislação falava é que remessas pessoa física para a pessoa física no valor de até $50 Sim. seriam isentas. Sim. O que a Shopee, a AliExpress, as grandes lojas faziam? Ticlin. Plim. Fingia que era, ao enviar o pacote, colocava como se fosse pessoa física e dava um jeito de colocar um valor até $50 para evitar de pagar imposto, o que provocava uma evasão de divisas grande e, no fim das contas, é uma manobra ilegal para evitar de pagar um imposto. Uhum. Aí vai vir o liberal, nosso amiguinho liberal. Imposto é roubo, tem que não pagar mesmo. Fala no seu cu, que você vai falar que imposto é roubo, depois vai andar em estado de terra e fala que é o quê? Por milagre que o asfalto apareceu. Não foi o Estado que mandou fazer, não. Que até o Haddad mandou muito mal, que ele... É almofadinha, né? Comentou, eu nem sabia o que era Shopee.
Shopee, pagando Jack Chan. E que ele comprava um livro da Amazon por dia, por semana, não sei. Ah, mano, vai se fuder, velho. Puta que pariu. Cara, inclusive, Thaís Kisuki, do Midcast, no último programa, no programa da semana passada, do dia 18/4, ela inclusive falou que, senhor Haddad, o senhor comprando livros na Amazon, na verdade o senhor está destruindo o mercado livreiro brasileiro, viu? Inclusive. O senhor quis pagar de intelectual de uma pessoa extremamente esclarecida e o senhor é uma das pessoas que está contribuindo para destruir o mercado literário brasileiro, porque as pequenas empresas, as pequenas livrarias, elas dependem daquele único livro que elas vendem, entendeu? Né? E não normalmente elas estão na Amazônia. Exatamente. Inclusive, ele podia usar essa posição privilegiada que ele tem como ministro de Estado e até mesmo pôr em prática, acredito, as atribuições que ele tem, de acordo com o mandato do presidente a quem ele serve, que foi eleito no ano passado, e tomar medidas na esfera econômica para beneficiar o mercado interno de livro, de publicações, né? Vamos dar incentivo fiscal, um incentivo fiscal que é justo, no caso eu acho para as editoras, para as livrarias, né? Tentar aquecer o mercado de livro. Ao invés de ficar dando dinheiro pra bunda de bilionário, né? Exatamente. O senhor poderia estar ajudando o pequeno e médio livreiro do Brasil a ter pelo menos um pouco mais de dignidade e comida na mesa, né? Exatamente. Facilitar a vida dos leitores. Eu quero às vezes comprar um livrinho simples, assim, de 100 páginas, tá 70 pau, 90 pau, pelo amor de Deus. Cara, é difícil. Você sabe que nosso querido Roger Manrique não se encontra gravando conosco porque está trabalhando muito, mas o mercado de papel subiu muito, cara. O papel em si para produção de livros subiu muito nos últimos tempos. Tanto que tem muita gente dizendo que fazer livro físico nem tá compensando financeiramente. Né? Aí quem que se beneficia disso? Pois é, bilionário, que tem dinheiro para queimar, entendeu? O cara que vende livro digital, né? Grande plataforma aí, bilionária. Aliás, parafraseando a senhora Thaís Kisuki, gostaria de dizer que a partir de hoje, neste programa de podcast, não será mais aceito chamar aquele bilionário cujo nome é Elon, jamais chamá-lo de Elon Musk. Por quê? A partir de hoje, ele será o senhor Kiko dos Foguetes. Eu vi isso em algum lugar. Muito bom. Kiko. É muita mediocridade. Não é, cara? Não é o próprio Kiko dos Foguetes, cara? Puta, né? É muito, né? Muito o playboyzinho mimado, filho da mamãe, criado no carpete, jogando bola de gude no carpete da sala. Exatamente. Mas seguindo, por favor, siga com a sua linha de raciocínio. É isso, é falar mal do Haddad. Sim, ele faz por onde a gente bater nele um pouco, né? Preferia não bater? Preferia estar aqui tecendo elogios à boa condução do Ministério da Fazenda? Queria. Aí, me apronta. Qual é a questão aqui que a notícia traz pra gente? Que o nosso querido amiguinho, Lulinha, Fazueli, bateu uma bola com ele e falou, não, cara, acaba com isso daí, acho que até a Janja interviu, e chegaram, assim, reverteram a medida. Assim, pesa também pela manutenção da medida. De um lado, a gente tem o consumidor interessado em adquirir a blusinha da Shopee, a blusinha da P, o eletrônico daquela empresa que tá ali. Sim. E é muito rápida. Ou seja, eu comprei uma bombinha aqui pra encher o pneu do carro. Foi barato e chegou rapidíssimo. E isso gera uma concorrência com essas empresas de varejo nacional. Sim. A dona Maga, a do seu Louro José lá... O Louro José não. Ele veste de verde igual, e é careca. Ah, tá. Incrível que ele tem a idade do Brad Pitt. Você olha, bota igual, um lado do outro é igualzinho, né? Aquele nó cego. Né? Só que você tem um porém também, né? Que você tem... É compreensível. Eu quero comprar uma mercadoria num preço barato. Sim. E eu consigo comprar isso importando. Mas a questão é, por que eu não consigo comprar isso um produto nacional? Exato. Pra suprir essa demanda? Porque eu não tenho uma malharia que vai fazer uma brusinha um preço ok, pagando o direito trabalhista. É simples. O custo do Brasil é muito
alto, cara. Como a nossa maior fonte de renda para o nosso PIB é commodity, é vender soja, é vender metal, entendeu? E não é fabricar, a gente tem um parque fabril extremamente falho e fraco, entendeu? Sim, e passou por um processo grande de desindustrialização nos últimos anos, né? Exato, e isso faz com que tudo isso seja muito caro. Mas muito caro. Então vamos lá. A minha primeira opinião é, cara, taxar essas compras de até $50 é burrice. Sim. Fomentar o mercado nacional, sim, é necessário. É necessário que a gente... Lembra que eu já falei no outro programa que a gente precisa de uma industrialização, não para o que a gente tem hoje, mas sim para o futuro? Sim. A gente tem que ter a nossa industrialização pensada para o futuro, para daqui 100 anos. As fábricas que vão funcionar aqui hoje, elas têm que ser pensadas com uma tecnologia que sequer existe, entendeu? Fomentar isso, essa criação aqui dentro do país. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fomentar a fabricação de semicondutores aqui dentro do país. Sim. Porque é impossível você desenvolver tecnologia se você não tiver um parque fabril de desenvolvimento de semicondutores dentro do país. Por quê? Por que eu tô falando tudo isso? Eu venho do ramo maker, eu sou técnico em eletrônica, então assim, cara, adoro plaquinha, adoro Arduino, adoro ESP32, ESP8266, STM32, as Bluefield da vida, tá ligado? Cara, eu adoro esse tipo de plaquinha. Só que se você for comprar uma plaquinha aqui dentro do país, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da Raspberry Pi. A Raspberry Pi é um mini computador de bolso, do tamanho de um cartão de crédito. Sim. Se você for comprar ela aqui dentro do país, você vai pagar de R$1.000 a R$1.500 hoje. Isso falando ali na semana do dia 19/4, mais ou menos, você vai pagar uns R$1.500. A gente viu até no programa 1, né? Sim, se você for comprar isso lá dentro do Expresso ali, entendeu? Você vai pagar ali $100, R$500, convertendo, entendeu? Aí você vai me pagar imposto. Você paga 60% de imposto sobre o valor do produto mais o frete. Pode começar por aí. Aí você paga o IOF, você paga mais uma caralhada de imposto sobre isso. Cara, quando você vai fazer o cálculo, se for $100... sai R$1.000 importando, tá ligado? Tudo isso só pra você importar. Cara, isso é um chamado custo Brasil pra industrialização, entendeu? Uhum. E aí, é esse ponto de taxar compras abaixo de $50, querendo ou não, é extremamente benéfico pra quem, por hobby, criar hardware no Brasil, porque você consegue comprar esses componentes lá fora com um preço extremamente reduzido, e por mais que você compre, se você não for taxado, é extremamente compensador, mesmo com o valor do dólar que a gente tem na casa de 5-1, entendeu? E se você corta esse meio, cara, você para de ter cabeças pensantes criando tecnologia dentro do seu país, simples assim, entendeu? Porque querendo ou não, a maior parte dos makers no Brasil são os que levam a tecnologia para dentro das empresas, porque é aquilo que ele está acostumado a utilizar, entendeu? Tem empresa que já tem o seu modus operandi de funcionamento, as suas empresas que eles mais usam, as empresas mais conceituadas do mercado que eles já usam, entendeu? Que você consegue comprar aí eu vou falar o nome de empresa mesmo, uma Mouser ou uma DigiKey da vida, que são distribuidores de componentes eletrônicos. Até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, a Element 14, se eu não me engano, que é a antiga Farnell, cara, eles tinham distribuição de componente dentro do país. Eles tiravam da fábrica, eles tiravam dos Estados Unidos, mandava para o Brasil pelos trâmites dele, e você pagava o valor já em reais, tá ligado? Uhum. Tipo, eles já tinham esse trâmite. Eles tinham 1-2 vezes por dia, eles tinham carregamento de componente que vinha dos Estados Unidos. Chegou uma hora que começou a ficar tão caro, mas tão caro, que compensava o pessoal importar direto dos Estados Unidos, sem pagar imposto, tá ligado? E, tipo, simplesmente burlar a alfândega, entendeu? Para muita empresa, isso compensou por um bom tempo. Sim. Às vezes até pagando o imposto. Então, cara, o que eu acho assim, cara, é muito complicado, é desnecessário. O que você precisa é fomentar. Cara, é simples, velho, é simples. Porque a porcaria da Molequeflix acabou com a pirataria. Porque naquele momento tá oferecendo um produto barato e acessível, né? Exato, cara. Porra, é esse que é o ponto, entendeu? É isso que você precisa conseguir fazer. É conseguir fazer com que o empresário tenha lucro de uma maneira que ele consiga fabricar as coisas dentro do próprio país. É fomentar esse estado fabril.
Pô, o que tá faltando pra isso? É pedir muito? Cara, é foda. Entendeu? Não tô nem pedindo... Cara, não tô nem pedindo o fim do capitalismo, cara. Eu tô. Não, eu entendo. Mas sabe, cara, é um mínimo que você precisa pensar em industrializar o seu próprio país. Sim, a gente comentou isso em algum outro programa. Sim. Que não é novo, né? Acho que eu já falei isso. A gente pode buscar lá na década de 30, com Getúlio Vargas, com o começo do Estado Novo, que apareceu um primeiro projeto de industrialização, começando pela indústria de base, a metalurgia, mas também com pensamento de investimento em pesquisa, que vai aparecer a CAPES, vai aparecer um embrião da CAPES, do CNPq, que vão estar aí para permitir esse desenvolvimento de tecnologia nacional, assim, para não depender só, como você falou, da venda de matéria-prima de commodity. Garantir ao mercado nacional, garantir ao país um desenvolvimento próprio, né? Não ser, como a gente fala sempre, né? Permite que o Brasil deixe de ser esse eterno fazendão. Exato. Entregue às baratas. O que necessita uma ação, uma luta constante, porque a cada passo, 2 passos que a gente dá, é um golpe, é alguma coisa que vai tentar puxar vários para trás. Sim. E isso vai se repetindo. E, assim, eu lembro uma notícia que eu vi, eu não lembro, assim, tem muito tempo, sobre pesquisa com semicondutores, com fabricação de microchip no Brasil, e que boa parte disso foi desmontado no último período. Pois é, você quer maior contrassenso do que esse? O mundo passando por escassez de semicondutor e o Brasil vendendo a fábrica de semicondutor daqui porque não tinha como fazer, não tinha para quem vender. Nossa. Cara, você tem noção da quantidade de cérebro que saiu do Brasil para ir trabalhar na Intel? Cara, eu conheço pelo menos umas 3 ou 4 pessoas que saíram da CEITEC e foram trabalhar na Intel. Simples assim, cara. Não, foi um êxodo completo do que a gente tinha de... Vou falar elite, né? Mas elite pensante, elite científica, técnico-científica que a gente conseguiu criar nos últimos 15 anos, 20 anos, que não tinha perspectiva de sucesso, de se manter, de se sustentar no Brasil, que teve que ir pro exterior, né? Sim. Uma galera... acho que no último... No Fantástico, agora no começo... Agora na última semana anterior... Algum período próximo agora. Mostrou uma matéria sobre isso. Pessoal, cientistas que foram pro exterior, porque não tinham condições de se manter aqui pesquisando, não tinham um recurso. Quem ficou aqui, mostrando em que situação, em que estado ficaram os laboratórios nas universidades, com equipamento quebrado, sem manutenção, com manutenção inviável porque é cara, porque depende de recurso. Sim. Né? O que a gente... É uma conjunção de fatores que vão se agregando nessa bagunça que a gente chama de Brasil. Que a gente tem um mercado potencial, Sim. Poderia crescer. A gente poderia ter a criação de tecnologia nacional, como já teve a tecnologia da Petrobras, a tecnologia das usinas de Angra. Tem muita tecnologia nacional de ponta que foi desenvolvida com esse fim de manter ela funcionando. Cara, olha, aí tá outro ponto que eu acho um contrassenso no Brasil. Pode-se falar o que for de energia nuclear. O único problema da energia nuclear é o lixo radioativo. E quando tem um terremoto e o negócio acaba ruindo. Mas, cara, você concorda que são situações extremas? Até se tornar um lixo nuclear, aquela usina já fez muita energia. Cara, querendo ou não, é uma puta de uma matriz relativamente limpa, entendeu? Sim. E eu defendo. Já é um certo consenso. Cara, porque o Brasil só tem uma termoelétrica, que é a Angra 1. Angra 2 nunca foi finalizada. Termonuclear, isso. A Angra 2 tá parada, né? Cara, a Angra 2 nunca foi finalizada. Até onde eu sei, sim. Eu não lembro dela ter sido finalizada. Eu não sei. Cara, e outra, como que no Amazonas, com aquelas foz que a gente tem tão gigantes de água, a gente não tem uma usina nuclear lá? Uma termonuclear lá, cara? Saca? Aí você me faz a porcaria de Belo Monte. Com impacto social e ambiental gigante. Exato, alaga uma área lá gigantesca, sendo que você poderia ter uma usina nuclear. Ah, tudo bem, usina nuclear tem um custo elevado, vai ter um custo elevado de energia? Vai, gente.
É óbvio que vai. É uma matriz completamente diferente. Mas eu não sei se é tão elevado, porque eu acho, por exemplo, a centrífuga que existe para beneficiar o urânio, tem uma tecnologia que é própria do Brasil, que é referência, que é de ponta. Sim. Que funciona. Sim. Eu não sei, eu acho até que tem acordos lá que não é para evitar benefício para arma atômica. Ah, não, com certeza. Faz sentido, eu acho. Mas sim, do ponto de vista de funcional, é incrível e foi gerado aqui, foi produzido aqui. E é um potencial que é desperdiçado. Exato. De tantas formas diferentes e possíveis. Sim. Cara, é isso, sabe? É muita coisa que a gente vê ser relegada a um mínimo do mínimo e outras coisas sendo beneficiadas ao máximo do máximo. Eu não consigo conceber essas coisas na minha cabeça. Cara, é um potencial humano desperdiçado elevado à enésima potência, porque a gente tem a fuga de cérebros, a gente tem a fuga dos cérebros de hoje, as pessoas que se formaram, dedicaram a vida a aprender, se especializar de uma forma técnico-científica, que saíram do país. E a gente tem um desperdício do cérebro das gerações futuras. Sim. Eu vou voltar no assunto, vou puxar a sardinha para educação. Porque é uma parcela expressiva da juventude de hoje, que é, não só de hoje, tá? Desde sempre, que é desperdiçada ao não ter acesso a uma educação de qualidade, desde o primário, exato, fundamental, ensino médio, a faculdade. E eu vou falar de novo, o que começou a mudar nos últimos 20 anos apenas, e que mais uma vez foi puxado para trás nos últimos 6 anos. Eu não me canso de falar isso, porque é uma perspectiva muito gigante, uma discrepância muito grande entre o que a gente poderia ter e o que a gente tem, e quais são as causas disso. E para mim a causa disso é, em grande parte, assim, a gente está submetido ao capitalismo, a gente está submetido aos interesses do imperialismo mundial e da burguesia. E essa nossa burguesia nacional, que a gente viu no último período, protofascista, entreguista, que se fala que se diz nacionalista, mas está abrindo as pernas para jogar tudo para pro capital estrangeiro, para servir de, como a gente falou, para deixar o país como um eterno fazendão para garantir o lucro de uma pequena elite e o resto da população que se foda para lá. Sim, até inclusive o próprio Lula indo fazer acordo bilateral com a China e trazendo uma puta grana. Eu vou dizer que eu acho isso maravilhoso? Não, cara, não acho. Eu acho. Não, cara, eu não acho, sabe por quê? Não importa se é China, Estados Unidos ou Europa, cara. A gente tá mandando coisa bruta e trazendo coisa beneficiada. A gente não tá se beneficiando necessariamente do principal, que é o capital intelectual. Cara, a gente, nosso país ele nunca deu o devido crédito ao capital intelectual. Isso é um fato. É só você ver qualquer profissão que depende de intelecto, ao qual valor de salário essas pessoas são relegadas. Sim. O professor, 4 mil reais, sei lá, o salário de um professor. Quanto que é o salário de um professor que trabalha o mínimo possível? Em Minas, hoje, a gente começa a carreira com 16 horas aula dá mais ou menos 2.400. Certo. Isso porque o governador se recusa a pagar o piso, e tá pagando abaixo do piso. Certo. E tinha mais um problema que diminuiu o valor aqui nosso. Não, acho que é isso. Hoje em Minas o menor é esse. O valor é esse. Eu acho que o melhor salário do Brasil, acho que era Maranhão. Tá? Já era um valor alto, mas acho que era 40 horas. A gente já devia ter 4 ou 5 mil, o que é uma puta diferença. Sim. Agora, você tá falando pra mim, R$2.400, ok. Aí você pega um oficial que acabou de entrar nas Forças Armadas, o salário dele é de mais de 4 mil, 5 mil reais por mês. O soldo dele, entendeu? Pra fazer o quê, eu pergunto? Sério, o que o cara faz? Juro. Qual que é a função nele na sociedade? Tá contribuindo com o quê? Você entendeu, cara? Você entendeu a questão? Você tem um professor inicial, você paga a metade do valor de um oficial que entra nas Forças Armadas, a metade, porque se você tá me falando que é 2.400, um oficial ganha de 4 ou 5 mil reais, é a metade. Sim. Você tem uma galera que ganha a metade, com uma responsabilidade social infinitamente maior, uma responsabilidade social de instruir as nossas crianças, de instruir o nosso futuro, porque querendo ou não, todo mundo fala que criança é o futuro, é a vanguarda do futuro. Todo mundo fala. Eu fico pra morrer com isso. Mas tá pouco se fudendo, cara. Entendeu? Não. Não tá nem aí
pro que realmente vai acontecer com o futuro do país. Só tá preocupado com o presente do próprio bolso, tá ligado? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Thiago, que eu acho que assim, muita coisa no Brasil mudaria se filho de político fosse obrigado a estudar em escola de periferia, tá ligado? Escola pública já bastava, né? Não, sabe por quê? Porque aí ele vai querer colocar naquela escola pública que é a melhor da cidade. Aí vai pro Pedro II, né? Exato, que já recebe uma educação de qualidade. Não, cara, filho de político tinha que ir pra escola de periferia. Se ligar de uma realidade que é completamente diferente da dele. Político não deveria ser atendido em hospital particular. Deveria ser atendido em hospital público, tá ligado? Sim. Não no hospital público, lá no Albert Einstein, que é o melhor de São Paulo, tá ligado? Qual vai ser público? Cara, eu não sei se o Einstein é público. Eu sei que tem um desses hospitais que é considerado, tipo, fodão de São Paulo, que é público, tá ligado? Que tem, tipo, uma grande ala do Sistema Único de Saúde. Mas, cara, eu acho... Ah, é uma ala, né? Eu não sei se é ala, se é uma região, não sei, cara. Eu não conheço muito da cidade de São Paulo, assim. Mas, por exemplo, em Campinas. Em Campinas, na cidade de Campinas, tem uma pátia de uma diferença de quem vai pro hospital do Mário Gatti ou quem vai pro Ouro Verde, tá ligado? O Ouro Verde é um hospital de perifa. O Mário Gatti é um hospital mais central. E já tem diferença. Uhum. Ambos são da rede pública. Ambos são do SUS. Só que, cara, tem muita diferença de um pro outro. Muita diferença. E se você for num particular, então, cara, o abismo é animal, assim. É notável, saca? É absurdo. Então, o que eu quero dizer disso? Político deveria viver a realidade do povo com um salário extremamente mais baixo, cara. Porque o salário que um deputado... Ah, entendo. Nossa, é um cargo de que você tem uma responsabilidade muito grande. Aham. Mas, cara, você tem que fazer jus à população. Você recebe salário que 3, 4% da população recebe, tá ligado? É. Tipo, aliás, você literalmente já tá vivendo como um marajá, cara. Se você tá entre os 4% da sociedade mais rica, tá ligado? Se você tá vivendo como essas pessoas, cara, você tá pouco se fudendo pra quem é a grande população. Pô. Aliás, já que você falou de salário de político, vou abrir um parênteses aqui e comentar, já que a gente falou também sobre o salário de professor em Minas Gerais, o nosso digníssimo governador aqui do estado, seu Romeu Zema, vocês devem ter visto a notícia, ele ganhou um reajuste no próprio salário de, se eu não me engano, 200%, 300%. Vai ganhar mais de... E isso estendível a todos os secretários do governo do estado também. Eu acho que ele vai ganhar quase 40 mil agora. Tipo assim, é uma cinte. Enquanto pro professor, ele, como eu falei, o nosso salário hoje é 2.400. Porque ano passado a gente conseguiu um reajuste de 10. A gente conseguiu, assim, na luta. Sendo que o filha da mãe, o reajuste deveria ter sido de 30%. Ele se recusou e ainda está judicializando para reverter o que teve. Sim. Além de tentar destruir o sindicato dos professores com uma multa de 3 milhões, que é impagável. Ele quer, acho que eu já comentei isso, é acabar com o Estado e governar sem oposição. Com detalhe de que ele está querendo perdoar uma dívida de sei lá quantos milhões da Localiza do seu Salim Matar, que é, inclusive, o maior doador para a campanha dele. Que coincidência, né? Cara, eu fico maluco, mas maluco mesmo, maluco de pedra, quando eu vejo político dando anistia pra imposto de gente rica, velho. Direto e reto. Sabe por quê? Pobre não tem direito à anistia de imposto. Imagina, deu isenção pro Salim Matar. Se eu atraso meu IPVA, o que acontece no meu carro? Se eu não pago essa porra. Pois é, exatamente. Se você não pagar, você corre o risco do seu carro ir pro pátio. Simples assim, cara. Entendeu? Foda. Mano, eu fico maluco, cara. É uma elite que realmente, assim, eu acho que assim, eu penso assim, pelo menos pro funcionalismo público. Cargos de alto escalão, vamos dizer assim, pra mim, cara, cargo de alto escalão é qualquer um que ganha mais do que 10 mil reais, tá ligado? Cara, pra mim, qualquer funcionário público que ganha mais do que 10 mil reais já é funcionário de alto escalão. De qualquer poder. Cara, não importa a esfera. Municipal, estadual ou federal. Não, executivo, judiciário. Cara, acima de 10 mil reais, qualquer político deveria ter reajuste de inflação e no máximo 5% a mais para considerar um reajuste real, vamos dizer assim, entendeu? Porque, cara, na moral, quem ganha 10 mil reais tá pouco se preocupando se o arroz foi de 20 para 30 reais no supermercado, entendeu?
Não tá nem aí pro imposto da Shopee. Cara, não tá nem aí se não vai conseguir viajar pra Fernando de Noronha, porque essa pessoa com certeza ela vai pra Disney da mesma maneira, entendeu? Vai pro Caribe. Exato, entendeu? Cara, mano, nossa, eu fico muito desgraçado com a política do nosso país e, porra, cara, eu vejo que parece que as coisas não mudam direito, sabe? Parece que a gente não tem espaço pra mudança, porque quem realmente quer mudança é taxado de maluco, é taxado de comunista, tá ligado? Quantas vezes eu já vi maluco, o sujeito chama, esse é um militonto, é um idiota útil, manipulado. Sim. Normalmente quem fala isso é um idiota útil, manipulado, mas tudo bem. Pois é, exatamente. Ou não, nada bem, né? Mas acho que seguindo aqui, cara, a gente já falou bastante sobre muita coisa e já divagou e já pistolou sobre muitas das coisas. Gostaria de trazer mais uma outra matéria que vai parecer até um tanto quanto sacanagem para nós nos mantermos na política aqui para falar. Opa! É uma matéria do G1, ela é do G1 de Santos, né? E o título da matéria diz que motorista instala câmera em carro e flagra suposta falcatrua em aplicação de multa no litoral de São Paulo. Ora, quem diria? Essa matéria ela é do dia 13/4 de 2023. E nela, basicamente, diz que um homem, ele não quis se identificar na matéria, né? Ele acabou relatando para a reportagem, né, que na manhã da segunda-feira do dia 3, ele recebeu uma notificação sobre uma infração de trânsito por transitar na calçada, cuja multa é de R$ 880,41. Ele teria cometido, né, essa infração na manhã do dia 22 de março ao sair de um posto de combustível no centro da cidade de Santos. E, inclusive, eu vou abrir aspas aqui para o que ele relata, para você ter uma noção do que aconteceu, e isso dá para ver no vídeo que tá lá na matéria também. Ele relata que, abro aspas, eu estava saindo do posto após parar na conveniência para tomar um café, quando a viatura da GCM parou para me dar passagem. Eu aguardei os pedestres passarem e segui. Essa multa é completamente descabida. Eu tenho provas que fiz consumação no posto de gasolina. Na matéria, né, a prefeitura diz que o motorista ele pode recorrer dessa decisão, mas tem um porém. Aí sou eu levantando esse porém, não a matéria. Os agentes de trânsito, eles possuem um negócio chamado fé pública. E então, em tese, a palavra deles é superior à palavra de qualquer cidadão. Então, assim, realmente, ele pode recorrer, ele pode ir pra justiça. Agora, eu pergunto pra você, não sei se você conhece alguém que já recorreu de uma multa de trânsito e ganhou. Cara, buscando aqui na minha memória, não sei dizer, não vou falar que não me atrevo a falar que nunca ocorreu, mas não lembro de ninguém que tenha passado por essa experiência enaltecedora, não. Agora, eu vou te contar um caso real que aconteceu comigo na minha família. Minha mamãe possui um carro e o carro dela recebeu uma multa do Distrito Federal. Olha que beleza. Ué? Pois é, sendo que o carro dela nunca saiu da cidade de Campinas. E, inclusive, ela recorreu dessa multa, abriu o processo administrativo, encaminhou todos os arquivos necessários e sabe o que aconteceu? Ela teve que pagar a multa. Como? Justamente por essa questão de fé pública. E os pontos na carteira? Também perdeu? Ela teve que tomar uns pontos, ela tomou uns pontos na carteira. Mas não dá pra recorrer do recorrimento, não? Cara, dá, só que aí você tem que ir pra justiça. E aí, sabe quando que você vai ter isso finalizado? Nossa Senhora. Daqui uns 20 anos, com sorte. Tá merda, velho. Entendeu? Minha família tem um processo, cara, na justiça, há mais de 20 anos, que o juiz, pra ele encerrar o caso, ele falou assim, entrem em contato as partes e entrem num acordo pra encerrar a causa, porque o dito cidadão que está devendo não possui mais nada não possui mais nenhum bem para ser leiloado, entendeu? No nome dele, né? No nome dele, óbvio. Provavelmente, eu suponho. Isso é óbvio. Mano, eu consegui resolver porra nenhuma, né? Não, a gente até conseguiu resolver, mas não do jeito que a gente quis, mas enfim, cara. É uma ação da minha família, meu pai morreu sem ver essa causa ganha, tá ligado? Tipo, a gente, na verdade, quer mais finalizar esse negócio logo, porque a gente não aguenta mais, entendeu? É algo extremamente cansativo pra gente. Mas o ponto não é esse. Essa é outra questão, cara. Eu acho que a justiça no nosso país não funciona. Quer dizer, aliás, funciona. Pra rico, pra pobre não funciona. E você sabe o que eu acho que aconteceu nessa questão da multa? A gente conseguiu uma imagem da multa. O que era pra ser um G, eles entenderam como 6. Como 6. Aí virou a placa dela. Exatamente, tá ligado? E foi a treta que deu, mano. Por causa disso. Por causa de uma letra do fila da mãe
que não sabe escrever, ainda tem mais essa, entendeu? O agente de trânsito não sabe fazer uma letra minimamente entendível e, cara, deu multa aí e recorreu e teve que pagar, cara, porque senão ia bloquear o veículo, não ia poder fazer licenciamento nem nada. Caraca, não dá pra levar num pequenas causas, não? Ah, cara. Promotoria pública, mas, puta, cara. Uai, eu levaria se você, só pra raiva. Cara, depender... Cara, falar pra você, a gente é a favor do Estado, mas depender do Estado é uma merda, cara. Puta que pariu, velho. É foda, entendeu? Principalmente de classes que acham que o pobre é uma classe inferior, entendeu? Ah, sim. E que já tinha que estar grato por simplesmente estar vivo e poder trabalhar. É muito isso, né, cara? Seja é que nem eu falei no outro episódio aí, né? Que meu pai falava sobre o exército. Você tem 2 direitos. O primeiro direito é não ter direito nenhum. Uhum. O segundo é não reclamar do direito que tem. Isso se aplica não só a qualquer aspecto. Qualquer aspecto não precisa exagerando, né? Há muitos aspectos nessa vida. Cara, isso é o pensamento que qualquer pessoa que ganha acima de 10 mil reais tem. Não, assim, eu acho que a gente precisa muito de uma reforma política de modo geral. Sim. Eu praticamente defendo, inclusive, uma constituinte nova. E muito uma reforma do sistema judiciário. Porque como funciona hoje, tem muito problema. Tem, tipo, o caso dessa multa, o caso da multa de sua mãe, processo que se arrasta por anos. E também o que ocorre quando... Eu acho que esse é um ponto que vale comentar. Quando um membro do judiciário, quando o juiz comete um crime. Sim. Qual é o máximo de punição que uma pessoa dessa recebe? Ele é aposentado com salário integral. Exato, cara. Ele pode ter vendido sentença com a vida de dezenas de pessoas. Exatamente. Eu queria saber, eu não sei, eu nunca perguntei pra ninguém. Qual que é a justificativa pra isso funcionar assim? Não tem motivo... Não tem, cara. Cabível no que se diz um Estado democrático de direito, o sujeito que abusou do poder que foi confiado a ele pela população, que não deixa de ser, é uma função do Estado. Sim. Ainda que não seja eletivo, é do Estado. E o cara se aproveita disso pra tirar vantagem pessoal. Eu dei uma notícia de um cara um tempo atrás que ele vendia sentença pra dar... tirar dinheiro de conta... Não sei se é nativa, de pessoa que faleceu. Assim, em processo, falar, não, essa conta aqui tem que ser enviada pra alguém. E vai pegar uma parte do dinheiro. Esses dias aí teve o cara que agredia a esposa. O que aconteceu com esses caras? Vai ser aposentado, vai continuar rico, vai, foda-se. O cara que outro dia xingou o guarda de trânsito. Ficou o quê? Não sei nem se teve alguma punição, alguma coisa. Você quer ver uma questão? Muita gente reclama da corrupção no nosso país. Mas muitas dessas pessoas, na primeira oportunidade que tem, já soltam você sabe com quem você está falando? Né? Entendeu? Cara, na primeira oportunidade. Agora, em que mundo essas pessoas vivem em que isso não é corrupção? A questão é essa. O povo faz muito estardalhaço. O povo faz muito estardalhaço. Fala muito que é a corrupção. É porque não sei quantos milhões da Petrobras. É porque o patati o pedalinho. É o caralho a 4. Cara, o grosso da corrupção na somatória total é essa coisa de pequena monta, né? Sim. É da prefeitura, é do juizado, é do Secretaria de Estado, é o baixo escalão. Cara, é do morador sobre a pessoa que trabalha como zelador num condomínio, saca? É no fato das pessoas, quando pensam em um hospital, sequer pensar na pessoa da recepção, só pensa em médico e enfermeiro, não pensa nem às vezes no técnico que tá lá, entendeu? Porque, cara, aliás, diria mais, pensa no médico, porque quem faz a maior parte do trabalho sujo é o enfermeiro e o técnico. Enfermeiro. Agora, quem faz o trabalho sujo do sujo é aquela pessoa da limpeza que vai lá limpar o sangue pra ganhar um salário mínimo, correndo risco de infecção, tá ligado? Sim. Que seja por uma doença respiratória, como a Covid-19, que pegou um monte de gente que trabalhava em hospital. E essas pessoas sequer elas têm adicional de insalubridade. Sério? Sério? É seríssimo, cara. Tá que merda, velho. É seríssimo. Profissionais de recepção, sequer eles têm adicional de insalubridade. Então, cara, é isso, sabe? Ninguém pensa que pra uma coisa existir, existe um puta de um ecossistema por trás. Mas todo mundo quer ter o seu benefício. Tem muita gente que acha que só a mãe deles que fez filho esperto. Cara, pô, eu fico louco com isso, cara. Eu fico louco com isso, sabe? A gente vive num negócio chamado sociedade, onde nós somos obrigados a viver de maneira
Não seria satisfatória a palavra. É o contrato social, né? Exato, entendeu? Como pessoas civilizadas. Espera-se. O mínimo, entendeu? Já que a gente vive sob um sistema capitalista, entendeu? O mínimo que a gente deveria ter é um pouco de civilidade. E não tem, cara. As pessoas não têm. Não, mas aí você foi garoto no argumento agora, cara. Por quê? Não, você falou que porque a gente vive no sistema capitalista, as pessoas deveriam ter civilidade. Uhum. De modo algum, tem nenhuma relação ainda. Não há nenhuma relação de causa e efeito entre capitalismo e civilidade, não. Não. Você foi muito otimista agora. Não, então por favor, explique mais, porque eu sou completamente ignorante nesse assunto, então. Cara, porque o capital é como disse a tia Rosa Luxemburgo, né? O negócio é socialismo ou barbárie, cara. O nosso futuro sobre capitalismo é a barbárie, ou assim, é o que a gente vem falando, é a desmonte, a destruição dos povos, do trabalhador, da sociedade. Não tem. Eu acho que não dá para estabelecer diretamente essa relação, assim como você citou agora. É porque a gente vive numa sociedade. Pareceu frase do Coringa, do Snyder Cut. Do Snyder Cut agora. Sim, a gente vive na sociedade, a gente, sob a égide do contato social lá do Rousseau, a gente pode interpretar assim, deveria-se ter um civismo, uma civilidade nas relações, ou uma cordialidade no trato entre as pessoas, no trato, uma civilidade, no trato da coisa pública. E aí que acho que morre. Eu não lembro qual vai ser o autor agora, Leal, não vou lembrar, que coloca sobre isso, com esse patrimonialismo existe das elites sobre o patrimônio público, essa apropriação do que é público como privado, que é basicamente isso, né? A gente colocar, isso é meu, sabe quem eu sou, eu tenho poder, porque como agente do Estado, de algum modo, eu detenho um privilégio e eu consigo exercer a minha vontade sobre o resto da população que fica desamparada. Não sei se eu tô conseguindo ser claro no raciocínio. Sim. Eu tô refletindo sobre tudo isso. Porque assim, pra mim, cara, cada dia que eu ouço, que eu fale merda e seja corrigido, pra mim é um dia a mais de aprendizado, entendeu? Pra mim, pelo menos eu entendo que assim, já que a gente vive em um sistema, seja ele qual for, o mínimo que a gente deveria ter é o entendimento do próximo. Sim. Mas eu vejo que as pessoas estão cada dia mais olhando só pro próprio umbigo. Uhum. E eu acho que... Por isso que eu fiz essa relação direta entre... Já que a gente vive nesse sistema, a gente teria que fazer com que nós vivêssemos da melhor maneira possível. Faz sentido. Eu entendo que o capital, o princípio, a base, acho que o cerne do capital é a acumulação de dinheiro. Certo? Sim. Nesse caso, o capital que a gente diz é o dinheiro, certo? Uhum. Então, eu entendo que o cerne do capitalismo seja isso. Mas, ele é o que dita o contrato monetário entre as pessoas. E a gente vive sobre um contrato social de pessoas, de relações entre pessoas. Só que acho que o que hoje fala-se muito é a maneira como o dinheiro diz quem eu sou. Uhum. Se eu tenho muito dinheiro, eu sou um filho da puta, e isso é um fato. Isso é um fato. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais filha da puta ela é. E assim por diante, cara. É por isso que eu fiz essas relações dessa maneira. Não sei se você entendeu também a minha linha de raciocínio para chegar nesse pensamento. Eu não vou lembrar agora exatamente a citação, o conceito, que eu acho que o Marx trabalha isso, que é o conceito de estrutura, infraestrutura e superestrutura, e que tem a ver com, se eu não me engano, se eu estiver viajando, alguém me corrige, por favor, comenta, participa com a gente, inclusive, para comentar. Como as relações sociais, elas se organizam com base na estrutura econômica da sociedade também, o capitalismo, a gente age, ou se organiza socialmente meio que como o capitalismo permite que a gente se organize. E vai determinar também como a gente vai acabar agindo dentro desse sistema quando essa ação não é crítica, quando não é organizada anticapitalistamente. Não sei se eu estou fazendo
fazendo entender. Mas eu também não tenho certeza de como é que ele elabora o conceito. Depois eu posso olhar com mais calma, pra até comentar em algum outro programa. Talvez a gente poderia até fazer um especial só sobre esse assunto também. Eu acho que seria uma possibilidade muito grande também. Especialistas, convidem-se aí, por favor. Não, com certeza. Se tiver pessoas que entendem sobre o assunto e queiram comentar sobre isso, cara, a gente fecha um programa só sobre isso. Faz um especial, faz um programa a mais. Eu me viro pra editar e tá tudo certo da minha parte, entendeu? Comenta pode Marxist Edition. Special Edit. Comunista Edition. Special Edit. Comunista Style. Mas, senhor Tiago, depois de termos divagado tanto em 3 matérias, eu gostaria de pedir que Vossa Senhoria trouxesse sua última matéria para que nós sigamos para o final. Eita, pelo, já saiu de novo? Cara, pois é. Vamos lá. Deixa eu ver. Vou trazer agora uma matéria bacana aqui, do Olhar Digital, do dia 12 de abril, pelo Lucas Soares. Segredos de cidade submersa revelados na Itália. Luxuosa, a cidade de Baiae, eu acho que fala assim, é chamada de Las Vegas do mundo antigo. Caramba! Ela estava fundada, se não me engano, numa região próxima a Nápoles, na região do Vesúvio, se não me engano. A uma profundidade de 60 metros. Caraca, até que não é tanto, não. E acharam, assim, diversos registros lá, restos de piso, estátuas. Acho que em 2013 que legal. Foi encontrada uma estátua de Apolo da cidade. E ela ficava numa região próxima a Pompeia, que foi destruída pelo Vesúvio, e a Herculano, que também foi destruída na explosão famosa. Eu acho que também ela foi parar no fundo do mar por causa de de atividade vulcânica do Vesúvio mesmo, né? E, sim, eu achei interessante, né? Porque é algo que acho que mexe um pouco com a imaginação, essa ideia de encontrar uma cidade perdida, né? Pra quem cresceu assistindo Indiana Jones, ouvindo milhões de referências na cultura pop sobre Atlântida. Sim. E é no mundo real uma fagulha desse elemento de fantasia, de encontrar esse pedacinho da antiguidade que a gente pode resgatar e reconstruir mais um pedacinho da história que a gente não conhecia. Eu achei bacana de trazer agora pra gente. Você sabe que eu, quando era pequeno, assim, cara, ali, infância, adolescência, tinham muitos programas, filmes que lidavam com essa questão de arqueologia, né? Uhum. E, inclusive, um que eu me lembro muito, assim, cara, era... Caramba, como que era o nome? Acho que era Caçadora de Relíquias. Que tinha a professora Sidney Fox. É uma que passou na Record? Passou na Record por muito tempo, cara. Era tipo uma senhora Indiana Jones? Cara, era com a Tia Carrere. Eu vi uns desses, eu vi alguns. A atriz Tia Carrere. E o conteúdo em si, assim, que era meio estilo Indiana Jones... Eu nunca fui muito ligado ao Indiana Jones em si, mas a esse programa, assim, cara, eu gostava do estilo, achava muito legal a interação, achava foda de ser uma mulher forte, tá ligado? Porque, cara, ela era uma professora de história, entendeu? Arqueóloga, fodona pra caralho, extremamente respeitosa, todo mundo achava, tinha um... Cara, agora pensando assim, tinha um quesito social altíssimo, porque todo mundo achava que ela era homem, porque o nome dela era Sidney, tá ligado? Então todo mundo achava que ela era um homem. Então, tipo, cara, vários embates dela dando lições de moral em como é que fala? Em machistas escrotos, tá ligado? E lutava pra caramba. Então, eu sempre curti muito essa questão de arqueologia. Na época de escola, cara, eu acho que eu nunca fui tão ligado na história por conta, acho que do TDAH, sabe? Eu começava a viajar muito nas explicações e não entendia o cerne, e esse tipo de educação enlatada que nós tivemos até 20, 30 anos atrás, era uma coisa assim, de que você era A mais B. Se a pessoa respondesse C mais D, não importava se o raciocínio era o mesmo, saca? Você tinha que responder A mais B. C mais D não tava errado, entendeu? Então, tipo, essa coisa do tem que ser exatamente aquilo, aquela coisa engessada, sabe? Isso me prendia muito como aluno. Então era algo que, assim, eu não sei se eu já comentei contigo, eu, até meus 20 e poucos anos, até eu ter sido diagnosticado com TDAH, cara, eu achava que eu era burro, tá ligado? Eu achava que eu era uma pessoa burra. Sério. Sinceramente.
Na verdade, eu achava duas coisas. Uma, que eu era uma pessoa burra. E dois, que eu era uma pessoa egoísta. Por quê? Porque eu achava que pra mim, só os meus interesses importavam, tá ligado? Porque como eu tava sempre esquecendo das coisas que não faziam parte, bem entre aspas, daquilo que me cativava, então eu achava que por causa disso eu era uma pessoa egoísta, entendeu? De que eu só me interessava por aquilo que eu queria. E sendo que não é bem por aí, é que minha cabeça ela só funciona diferente, entendeu? Sim. E por conta disso, a escola pra mim, eu via a escola como uma prisão. Cara, você quer ver uma coisa que me deixava maluco na escola? Aula de português. Quando você tinha o pretérito do passado, do não sei o que lá, do não sei o... Cara, isso pra mim era uma tortura que você não tem noção, entendeu? Então, assim, a escola nunca foi pensado pro neurodivergente. Ela sempre foi pensada pra aquela pessoa que é neurotípica, que tem um certo tipo de mentalidade que se você explicar A mais B é igual a C, a pessoa entende. Pra mim, eu tenho que entender o porquê que é A e o porquê que é B e o porquê que de tudo isso dá C. Sim. Tá ligado? Tipo, é um rolê mais longo do que uma pessoa neurotípica. Então, essas coisas, assim, fizeram pra mim com que a escola fosse algo muito árduo. Hoje eu entendo. Hoje, eu adoro ouvir um programa de história. Às vezes eu tô ouvindo o H30 nem tanto, porque o H30 se tornou exclusivo do Spotify. Mas um História FM do professor Iricles, tá ligado? Icles. Pra mim era Iricles. Desculpa, falei errado, perdão. Eu tenho um amigo que é amigo dele. Sério, cara? Cara, sério. Se você conseguir mandar o meu abraço pra ele, cara, eu vou ficar regozijado. Vou mandar. Eu tô gravando podcast RPG com ele nos domingos. Eu vou mandar um pra ele. Um abraço. Por favor. Ou quando eu escuto História pros Brothers, por exemplo, também, tá ligado? Que tem uma pegada mais solta, assim. Cara, eu viajo nas histórias. O H30 mesmo. O H30 eu maratonei ele, eu escutei todos os episódios que estavam abertos no feed deles aberto. E, cara, pra mim, fez com que eu entendesse muita coisa do passado, entendeu? Como que a gente chegou aqui até hoje? Desde a formação da política em Roma até a formação política que a gente tem hoje. Tudo isso tem relação, querendo ou não, como o nazifascismo, ele se instaurou na Europa na época. Então, como esse nazifascismo veio parar no Brasil com gente que saiu correndo da Alemanha, né, do nazismo de lá, mas trouxe as ideias junto com elas, entendeu? Do fascismo italiano, o crescimento do fascismo italiano, aquele fascismo brotando na Europa. Então, essas coisas, assim, eu fui passar a entender e passar a gostar depois de adulto. Eu fico imaginando o que teria sido na minha vida se eu tivesse aprendido o que eu sei nos últimos 15 anos, se eu tivesse aprendido na época que eu estava na escola. Se a escola não tivesse sido para mim uma prisão, mas sim um lugar que me cativasse a crescer, a crescer e desenvolver meu intelecto. Porque, por exemplo, assim, Thiago, eu nunca pensei na minha vida em fazer uma universidade pública, tá ligado? Cara, isso jamais esteve no meu horizonte. Por quê? Pra mim, na minha cabeça daquela época, a universidade pública, ela foi feita para filho de classe média alta. Era quem tinha tempo e dinheiro para conseguir se manter um dia inteiro dentro de uma universidade. Mas era. Não para mim, que sou pobre, na época, pobre entre aspas, né? Eu sempre fui classe média. Mas não para mim, que era classe média, e com 16 anos eu tive que ir pro mercado de trabalho se eu quisesse ter alguma coisa na minha vida. Eu tive que fazer um ensino técnico, porque senão eu não seria ninguém na minha vida. Eu não teria uma profissão. Eu estaria vivendo hoje do quê? De vendas em shopping? Não menosprezando a venda em shopping, tá ligado? Mas qual é a perspectiva que você tem estando lá? Pra onde você cresce? Pra onde você se desenvolve? Entendeu? Financeiramente, já que a gente vive numa sociedade onde o dinheiro ele te proporciona coisas boas, ele te proporciona descanso, ele te proporciona tempo, entendeu? Ele te proporciona cultura, porque querendo ou não, quando você tem dinheiro, você consegue ter acesso à cultura. Você ir num teatro hoje é caríssimo. Sim. E você relega isso para as classes mais altas. Então, eu fico pensando nessas coisas hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com meus 35 anos nas costas, e eu sempre fico pensando como a vida poderia ter sido
muito melhor se eu tivesse outros tipos de oportunidade, entendeu? Cara, falar que é foda, porque eu acho que algumas gerações passaram por esse problema que você passou. Sim. De não ser neurotípico e se dar muito mal na escola por conta disso. Sim, cara. E talvez provavelmente ter tido muita porta fechada pra isso. Você sabe que o TDAH, por muitos anos, ele foi visto como ele é o doidinho, ele é o avoado. Uhum. Essas pessoas, e eu não digo nem só o TDAH, cara. Normalmente quem tem TDAH costuma ter isso não é assim, não é porque você tem o outro, tá ligado? Mas muita gente, cara, quantas pessoas eu não conheço que foram ter diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista, depois de adulto. Uhum. Que teve que vestir uma máscara social pra aprender a se portar na sociedade, porque ela era diferente. A cabeça dela funciona de maneira diferente e ela era tida como o estranho, o louco, tá ligado? Quantas pessoas eu já não vi isso? Cara, eu consigo lembrar de pessoas da minha escola que tinha esse comportamento diferente, entendeu? É que é claro, muita gente quando pensa numa pessoa autista, ela pensa naquela pessoa que tem um grau mais alto, que fica balançando a cabeça. Cara, isso não é sempre, por isso que se chama espectro. Ela pode ir de 0 a 100, ou sei lá, eu não sei qual que é a escala do TEA, tá ligado? E eu vou te dizer algo mais. Eu acho, isso nunca foi me diagnosticado, mas eu acho que eu tô dentro do espectro autista e, digo mais, dentro da dislexia também, porque eu já percebi que muita coisa eu percebo, pessoas falando, por exemplo, frases erradas, e muitas vezes eu falo frases erradas. Eu percebo isso quando eu tô editando o programa, que eu falei uma frase errada e eu mesmo me corrijo depois, mas quando eu tô falando eu não percebo aquilo que eu tô falando errado. Sim. Então eu acredito que isso possa ter algo a ver com dislexia. Cara, pode ser, né? Inclusive recomendo o senhor procurar ajuda psicológica, avaliação, né? Nesse caso. Não, é foda, porque, assim, muita gente deve ter sofrido com isso, com certeza, não. Eu tô conjecturando, mas tô conjecturando com um grau razoável de certeza, né? Muita gente sofreu por causa disso. Sim. E eu acho que a escola, como capacitada para acolher quem não é neurodivergente, é muito recente que a gente tem essa perspectiva legal, inclusive, tem na legislação sobre a educação a obrigação de integrar esses diferentes modos de funcionamento da cabeça nossa. Sim. Um autista, um Down, qualquer outro, até superdotados mesmo, crianças super inteligentes. A maneira mais correta de dizer é o neurodivergente mesmo. Neurodivergente. Exatamente. Só é recente essa preocupação em acolher dentro dessa especificidade como ela é, e não tentando moldar esse jovem para se encaixar no padrão. Sim, sim. É um problema que eu acho que tá melhorando, cara. Eu acho que a gente, da nossa idade, assim, que tava da gente pra trás, se fudeu. Com certeza. Acho que pra frente tem chance de conseguir coisa melhor. Uhum. Bom, da minha parte é isso. Não sei se você gostaria de comentar algo mais. Acho que não, acho que sim. Só assim, sobre a questão da cidade lá no fundo do mar, assim, acho que é interessante, né? Tem na região do Mediterrâneo, acho que tem outras. Acho que no Cairo ou Alexandria, não lembro agora. Alguma delas tem também uma parte que está submersa. E a região, por ter uma ocupação humana muito antiga, é propícia pra gente achar isso. Uhum. E na própria matéria, eles fazem uma relação com o mito de Atlântida, né? Eu até comentei um pouquinho antes, que é faltou a lição aqui agora, que é um dos descoladores. Mas é um mito que na nossa cultura assim, ocidental se sustenta... É muito pop, né? Sim. Sim. Tem filme, tem vários filmes. Eu acho que o Júlio Verne, no 20 Mulheres, fala sobre Atlântida. Uhum. Tem o filme da Disney. Sim. Nossa, o filme da Disney, verdade. Vai ter esse ano. Eu acho que o novo Indiana Jones vai envolver Atlântida também. Nos quadrinhos, com Aquaman, é algo que desperta a curiosidade, né? Sim. Encontrar uma civilização humana perdida. Embora muitas vezes esses mitos tenham um certo peso racista na representação que ele dá, né? Porque a civilização superior é sempre europeia. Era isso que eu ia falar agora, cara. Se não é europeia, foram os aliens que fizeram tudo pra eles se ajudar. Você sabe que era isso que eu ia falar agora, cara, porque você para pra pensar. Se
o ser humano, ele partiu dali do berço da África, se ele migrou sempre do ponto do continente africano, que é considerado como o berço civilizacional Roma, entendeu? Os persas, o pessoal ali do Oriente Médio, entendeu? As tribos árabes, é considerado esse povo como o berço civilizacional. Mas imagina quantas outras civilizações que não têm a sua cultura perdida dentro do continente africano. Por quê? Simplesmente porque não existe a menor vontade política de se procurar isso. Porque talvez quebre paradigmas gigantescos de uma sociedade que se acha superior, que é a sociedade europeia, entendeu? Olha, vou te falar que eu acho que eu não precisa nem chegar tanto, não, tá? Porque tem essa perspectiva que a gente carrega eurocêntrica. Sim. Eu vi alguém comentando, imagina o seguinte, imagina se o Império Romano tivesse se mantido até hoje, com altos e baixos, mas se sustentado ainda, conservando uma estrutura administrativa, conservando uma certa coesão territorial. Imaginou? Sim. Basicamente isso é o que é a China. Verdade. Que é um império milenar. Justíssimo. Que se conserva em grande parte, sim, assim, como uma tradição de, sei lá, 4.000 anos, ou talvez mais. Assim, conservando idioma, cultura, influência política, econômica. Ou seja, a gente parte de uma visão que é muito eurocêntrica nessa consideração, tendo a importância que a gente dá a Roma. Sim. É importante para nossa formação. A gente fala um idioma que é tributário do latim, completamente. Que tem, sim, teve essa influência. Teve contato, inclusive, com o Oriente. Mas como Roma teve sua relevância, a gente pode falar também do Império Macedônico, com o papel que o Império do Alexandre teve também nesse contato Oriente e Ocidente, influenciou os próprios romanos. Assim, acho que é muito grande. E a gente não precisa, acho que, no caso do continente africano, querer achar uma grande civilização perdida. Porque acho que o que a gente pode encontrar das civilizações da África, meio que estão lá. Sim. A gente pode ir lá e conversar com os povos, porque eles meio que permanecem, transmitindo ainda, apesar de toda a opressão e violência colonizadora, transmitindo ainda as suas tradições, a sua cultura, tanto quanto foi possível preservar frente às agressões externas, eu acho. Cara, você quer ver uma história que é extremamente relegada? E na minha opinião, é simplesmente porque é um reino africano. Cara, foi o reino de Daomé. Porque, cara, se você ouvir o História FM 110, vou deixar o link aqui pra quem quiser ouvir, chamado Reino do Daomé, nos primórdios da República do Benin, cara, é uma coisa fantástica. Os caras eram um império, velho. Os caras eram um império. Sim, tá ligado? Os caras tinham uma maneira de cultura e troca, tá ligado? Altíssima, velho, altíssima. E tem outras histórias que eu lembro de ter visto, inclusive dentro de impérios, dentro do continente africano. Tem, mano. E, cara, essas histórias são relegadas a segundo plano. Cara, é muito... Até aqui no Brasil, onde tem uma influência gigante da história da África. Sim, sim. Na formação da gente quanto povo, estudar a história da África só se tornou, literalmente, tornou uma disciplina obrigatória, uma matéria obrigatória em 2003, com uma lei que o Lula sancionou, e que eu vi uma matéria esses dias, inclusive, que até hoje, pouquíssimos estados conseguiram implementar de fato políticas ativas no ensino de história da África, e muitos nem fizeram nada nesse sentido. Sim. Então, mas você sabe que eu acho que isso vai ser cada vez menor, partindo do princípio que nós estamos tendo uma evangelização, e aí nesse caso eu tô entornando todo o caldo evangélico no Brasil, e a gente sabe que o evangelho, ele prega o criacionismo, ao invés da revolução humana. Então, é como se, na verdade, a evolução humana e o criacionismo fossem antagonistas, tá ligado? Sim. Onde, na verdade, um é uma história com E, tá ligado? E o outro faz parte da ligação do que se é sabido, saca? Foda. Pelo menos assim, ó, quem é um pouco ligado à ciência sabe que existe uma sequência de coisas pra gente chegar. Eu penso assim, eu não sou religioso, não tenho religião, enfim, paciência.
Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, a gente tem um ponto de partida chamado Big Bang. Antes disso, a gente não sabe o que aconteceu. Então, se qualquer pessoa quiser falar assim, antes do Big Bang, quem criou o Big Bang foi Deus. Ok, porque é impossível você provar que sim ou que não, entendeu? O que a gente pode saber, o que a gente sabe, é a partir dali, o que aconteceu, certo? A gente sabe não, a gente tem uma noção de muitas coisas, entendeu? Que fazem com que nós tenhamos chego ao que nós temos hoje, até o tipo de civilização que nós temos hoje. Mas daí você querer vir pregar dentro de uma religião, dizer que o homem foi criado em 7 dias e que ele criou o Éden, e nós vivíamos no Éden por conta do pecado, sabe? É você relegar o seu tempo histórico na Terra a uma história, entendeu? A algo que alguém contou. Cara, o relato da criação é meio que é uma visão cosmológica. Eu me atreveria a chamá-la de neolítica, da Idade do Bronze, se bobear. De tão antiga que a gente consegue. Mas espera, a Idade do Bronze seria o quê? Seria 1000, 2000 anos antes de Cristo? Alguma coisa entre 5000 anos pra frente, diante. Entendi. Sim, é na época que tava subindo as pirâmides, mais ou menos. Certo. Um pouquinho antes disso. Certo. Pouco antes das pirâmides. Que é quando a gente começou mais ou menos a se constituir como civilizações organizadas, né? Subir cidades, dominar a metalurgia. E a questão é algo antigo que permanece e as pessoas se prendem a esses relatos de uma forma... Eu não sei nem descrever... com apego, eu diria. Tem um apego muito forte aí a esses relatos. E aí é um problema. Eles não conseguem se esvaziar da sua... Eu vou falar vaidade. Da vaidade do seu ego, do seu apego. Essa coisa que é a verdade para elas. Para se abrir a perspectiva de poder estar errado. Sim. Ou não estar errado, mas Sim. poder conhecer uma perspectiva diferente, que conflitante com o que ela acredita. Exato. É não aceitar o contraditório, né, em uma grande medida. Ou falar que o contraditório está errado, ele é nocivo, ele é mau de algum modo e tem que ser eliminado de algum modo. Eu acho que talvez seja o ponto que você queria falar, da relação que os evangélicos vão ter com o ensino de cultura africana, né? Exato, isso. Que aí vai dar... Isso é macamba, Exato. vai fazer esses trabalhos, como assim vai fazer orixá? Vai, minha senhora. Exato. Ele falou, em Grécia ele falou sobre Zeus, agora ele vai falar sobre Oxum. Como assim você vai falar de uma história que não é pregada no cristianismo? Né? Que existe uma vertente completamente diferente. É a mesma coisa, cara, que se tentassem hoje ensinar a história, vamos dizer, japonesa, entendeu? Que é uma cultura completamente diferente da cultura cristã, que é arraigada na mente do brasileiro. Cara, querendo ou não, a cultura cristã, ela tá desde o dedinho mindinho até a ponta do fio de cabelo de qualquer pessoa. Sim. Cristão ou não. Cristão ou não, exatamente. Porque isso faz parte da nossa cultura. Pelo simples fato da gente ter sido colonizado e como é que fala? Como é que fala quando os padres vieram para cá? Catequizados. Catequizado. Acho que essa é a palavra. Catequizado, evangelizado. Exato. Então, essa coisa tão arraigada na nossa cultura, que ela é tão transparente quanto ver o azul ou o rosa, vamos dizer assim, que é difícil você ter uma perspectiva diferente. Acho que esses são os pontos, assim. Sim. Acho que é isso mesmo. Não tem mais o que comentar, não. Já falamos muito e pistolamos demais nesse programa, senhor Thiago. Caralho, quase 2 horas, cara. Quase 2 horas de bruto. Bom, acho que a gente já pode encaminhar para os finais aqui, né, senhor Thiago? Podemos. Então, minhas redes sociais, eu sou @AdrianLemos no Twitter, tenho estado um pouco mais ativo, principalmente compartilhando os programas de podcast que eu costumo ouvir. Normalmente eu faço algum comentário, posto lá qual episódio que eu tô ouvindo. Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter, para ver o que eu estou postando, eu sou @AdrianLemos no Twitter, já estou com essa arroba há muitos anos, vocês vão ver que já estou indo para quase 14 anos de Twitter.
Temos também o nosso querido Roger Manrique no Twitter e no TikTok como roger.manrique, criando N conteúdos voltados para a área de eletrônica. E o senhor Thiago? Mantendo a tradição, vocês me encontram no Twitter procurando por @tistoriano, TH de Thiago, que é o modo correto, Thiago sem H tá errado, Historiano de História, é o mesmo nick para Instagram, pro TikTok, e me ajudem a bater a meta 1.000 ouvintes, eu crio o meu OnlyFans. É isso aí, nós temos o nosso e-mail, que é comentaristas.pod@gmail, nosso Instagram é comentapod e o Twitter também, comentapod. Caso você queira encontrar o nosso site, que na verdade não é bem um site, é só um repositório dos nossos episódios, você pode entrar em bit.ly/comentapod, lá vai ter todos os nossos episódios, os recentes, os anteriores, que vocês encontram lá, inclusive o nosso feed para você assinar no seu agregador de preferência. Se puder, nos dê 5 estrelinhas lá no Spotify, que isso ajuda e muito com que o nosso programa chegue a mais pessoas. Inclusive, senhor Thiago, já estamos crescendo mais um pouco, viu? Aê! Espero que cresçamos cada vez mais. Ouviram, né? Acho que abemos um programa, né? Temos programa, abemos programa. Ouviram um osso, ajudem-nos a crescer, que eu crio meu OnlyFans e vocês vão poder comprar meu pack de pezinho. É isso aí. Então a gente fica por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Beijunda, gente.